Perdão. Que eu estou tomando aqui agora, tá aqui. Todo mundo quer saber o que eu tenho aqui dentro. Eu sempre pergunto, né? O que você bota na garrafa? O que você, na caneca? O que você bebe? Não digo. É o seguinte, e hoje está gostoso, tá bom pra caramba hoje. Eu comprei ontem um que tá com sabor ótimo. Seguinte, estou aqui já com a professora Roberta, a gente vai bater um papo agora sobre a Estácio, projetos da Estácio, mas eu não posso me furtar, porque a Roberta é uma pessoa politizada, é uma professora universitária e ela é uma pessoa politizada. Eu não posso me furtar de falar um pouco de política com ela, né? E já tenho aqui a participação de pessoas. Carlos Martins já entrou aqui, botou aqui. Bom dia, Hélio. Lula é uma vergonha para o povo brasileiro. O problema é que nossos governos federal, estadual e municipal não trabalham para os menos favorecidos. Em breve vou a Brasília conversar com o senador Flávio Bolsonaro, falar de hospital público. A gente precisa disso aqui em Teresópolis, né? A gente precisa. Mas as pessoas insistem em estar fora do momento político. Você vê, a gente está falando, sexta-feira agora tem debate com os prefeitáveis. E tem gente que dizendo assim, eu não vou ver, não quero saber, não quero me meter. E principalmente, eu digo isso com conhecimento, principalmente as mulheres. As mulheres não querem participar. Por isso a gente não tem representatividade de mulher na Câmara de Vereadores. Nós temos duas vereadoras, Érica Marra e a Márcia Valentim. E só duas. Poderíamos ter 6, 7, 8 mulheres vereadoras. Só que elas não querem. Elas estão candidatas que hoje têm cota para mulheres. Mas aí vai a pergunta. Roberta, bom dia. Mulher tem que participar de vida pública? Bom dia, Hélio. É um prazer estar aqui novamente. Sabe que eu sou fã do seu programa. Então, Hélio, sim, mulher tem que participar de política. Porque a política rege a nossa vida. Eu acho que as pessoas têm uma impressão errada da política, porque a política também não é só política partidária. A política são os nossos deveres, os nossos direitos, o que a gente faz no dia a dia, e a mulher tem sim que participar. Tem que participar da política do dia a dia e tem que participar da política que rege aí, né, nossas prefeituras, nosso Senado, né, a presidência, porque a política rege a nossa vida. Se não escolhermos bem, nós vamos sofrer as consequências dos próximos anos. Porque as pessoas falam assim, eu não quero saber de político. Mas só que o político que vai estar em Teresópolis nos próximos anos, na Câmara. Com certeza. Na Câmara e na Prefeitura, são políticos. São políticos que vão nos reger nos próximos anos. Então, nós precisamos, sim, ficar atentos, né? O conselho que eu dou é que as pessoas conheçam a vida daquele que pretende votar como seu governante. Pesquisem, saibam o que fez no passado, o que construiu, conheçam a vida pública, tentem conhecer um pouquinho do que ele faz no dia a dia ou ela faz no dia a dia. Eu acho que a melhor maneira é realmente pesquisar. A pesquisa está em tudo, né? Acho que a gente não pode votar simplesmente porque alguém nos indicou. Eu, pelo menos, sempre estudo muito todos os candidatos. Eu também. Embora eu, pelo meu trabalho, eu conheço todo, né? Eu sei o que eles falam, quer dizer, o que eles pensam não, mas o que eles falam. Não sei se o que ele fala é o que ele está pensando, é diferente. Mas eu entrevistei aqui os 5, aliás, os vice também, pude conversar com todos eles e vou cobrar deles depois. Eu não sei quem vai ganhar, obviamente. Eu sei em quem eu vou votar, mas não sei quem vai ganhar. Mas esse Gael tem tudo anotado aqui do que ele falou para mim. E sem contar que nós vamos ter um debate agora sexta-feira. Uma coisa que eu acho que precisa ser entendido pelos políticos, não só em Teresópolis, mas em qualquer lugar, é que nenhum governo se faz em 4 anos. Então, quando um político entra e tenta mudar tudo aquilo que o político anterior fez, ele vai ter que começar do zero sempre, e a cidade não avança. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que a política se faz em muitos anos. Construir uma Teresópolis segura, com boa saúde, né, agradável para se criar os nossos filhos, com boa educação, não se faz em 4 anos, Hélio.
se faz ao longo de muito tempo, com planejamento, com seriedade, com políticos que amem a nossa cidade de verdade, que não queiram se eleger por qualquer motivo pessoal, mas que queiram se eleger porque olham para o povo e amam o povo, amam a cidade, querem deixar um legado. Né? E aproveitar o que foi de bom do governo anterior e o que foi de ruim trocar. Eu acho que a gente tem que sempre avançar e não começar do zero. Acho que isso é uma questão da política nacional, né, de desfazer tudo que o outro fez para poder botar meu nome nas coisas que são feitas. E aí, de 4 em 4 anos, a gente volta para a estaca zero. Isso é muito ruim. Então, eu acho que nós precisamos de políticos que entendam que a política é para o povo, não é para ele. Mas o povo também tem que entender isso, que a Sim. política é para ele mesmo. Sim. Não, eu vou votar porque eu preciso melhorar a minha cidade. Com certeza, Hélio. A pessoa precisa entender que a política vai estar com ele durante a vida dele. Se o político que está lá for um político bom, a saúde melhora, a educação melhora, a cultura melhora, a segurança melhora, o lazer melhora, e você tem uma cidade com mais qualidade de vida. Você tem um lugar melhor para habitar, você tem uma cidade mais tranquila para se criar os filhos, para se envelhecer. Se a cidade é ruim, se o político é ruim, a nossa vida também vai ser. Então, a gente precisa, sim, ser consciente, né, ser claro. E, a partir do momento também que entrou um político, criticar o que ele faz de errado, né, participar dos conselhos, porque também a população não participa dos conselhos. Muito difícil você ver, além dos conselheiros, alguém da população ir às reuniões dos conselhos. É importante que a população saiba quando tem reunião dos conselhos, participe, dê sua opinião, né, participe da vida da cidade. A cidade é construída por nós. Mas né? eu vejo isso de duas vertentes. Primeiro, faltam líderes. Você vê associação de moradores, praticamente não existe em Teresópolis. As pessoas, o pessoal não quer mais participar de associação de moradores. E é fundamental para o seu bairro. E a outra coisa são os conselhos. As pessoas não querem participar dos conselhos. É difícil você achar. Talvez elas não entendam o que é um conselho. Mas sabe por quê? Bom, aí é a pergunta, né? Eu acho que falta um líder. Porque eu, se fosse prefeito, né, eu ia chegar e falar assim, olha, eu quero criar conselhos e associação de moradores. Porque o prefeito vai dividir a administração dele com as associações de moradores e com os conselhos. Né? Sim. Só que os prefeitos, o negócio deles é acabar com tudo isso. Você vê, eu represento a Universidade de Estácio de Sá, a unidade de Teresópolis, no Conselho de Inovação, Ciência e Tecnologia. Né? Desde a fundação do Conselho, nós já estamos indo para o final do 4º ano. E, desde o final do ano passado, eu estou na presidência do Conselho de Inovação, Ciência e Tecnologia, representando a Estácio. Só vão os membros. E, mesmo assim, tem hora que nem todos os membros participam. É um conselho tão importante que fala aí de inovação, de ciência, de tecnologia, que é o que se pensa numa cidade moderna. É difícil, às vezes, fazer participar. Então, é complicado mesmo, mas a gente precisa dessa questão popular, a gente precisa que o povo entenda que a voz do povo realmente tem que fazer efeito. O político precisa ser cobrado, o político precisa ser apoiado no que ele faz de bom, ele precisa ser cobrado nas coisas que ele prometeu e não fez. Ele precisa que o povo entenda o que não está bom para que seja mudado. E entenda, né, que, se o povo for realmente organizado, um político ruim não vai permanecer mais na política. Mas, infelizmente, não é a cultura que nós temos hoje. Realmente é verdade. Infelizmente, não é a cultura. As pessoas, e as mulheres também que não participam. Eu acho que isso vem de muitos anos, né, Hélio? Eu acho que essa cultura da mulher não participar, né, essa cultura de, né, vou ficar com fulano ou com ciclano por uns tijolinhos, né, por um churrasquinho, é uma cultura que foi construída há muitos anos. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai desfazer isso, mas é importante que seja desfeito. Né? É importante que você, né, que está me ouvindo, participe da política, que você participe dos conselhos, que você participe das reuniões públicas, que você participe pesquisando a quem você vai votar, porque ele vai reger nossa vida nos próximos 4 anos. Né? Tanto o nosso prefeito quanto os vereadores. São eles que vão traçar aí as nossas metas e o que nós vamos ter nos próximos
anos. Se a saúde for ruim, vai ser ruim para todo mundo. E se a educação for ruim, vai ser ruim para todo mundo. No caso específico das mulheres, a mulher, principalmente essa geração de agora, elas não conhecem nada da história. O quanto lá no passado a mulher brasileira lutou para ter direito ao voto. Sim. As mulheres lutaram, morreram. As mulheres morreram em pequenas revoluções que aconteceram no Brasil. Elas morreram para ter direito ao voto. A imperatriz Teresa Cristina, com as suas filhas, Leopoldina e Isabel, foram 3 mulheres que lutaram para dar direito à mulher ter voto, que naquela época não tinha, né? Aí a mulher consegue direito ao voto, consegue lutar, estar junto ao homem, mas na hora de uma eleição a mulher não quer participar. Mas como eu falei, é cultural e a gente precisa mesmo incentivar. E o próprio, né, homem precisa incentivar as suas filhas, suas esposas a participarem da política. Participarem não só da política na época da eleição, participarem da vida pública dos seus municípios, participarem da vida pública do seu país. Nós somos uma nação gigantesca e Teresópolis, por exemplo, Teresópolis é um celeiro de coisas boas. Nós poderíamos ser um município muito rico, um município muito abençoado. Nós temos uma paisagem que é difícil encontrar um outro lugar igual Teresópolis, né? O meio ambiente é lindíssimo. Nós temos uma estrutura de parques, né, naturais muito boa. E eu não digo estrutura política, organizacional, não. Eu digo de beleza natural. Nós temos o 3º distrito e parte do 2º distrito aí com a olericultura, que poderia ser a melhor do Brasil, só investir em tecnologia, em turismo rural. A gente tem tanta coisa boa que a gente poderia fazer aqui no nosso município, que ainda pode. Podemos transformar Teresópolis num lugar maravilhoso, não só para se morar, mas para se passear também. Teresópolis é lindo, Hélio. E sempre foi palco de grandes festivais. Teresópolis sempre foi palco de grandes coisas. Quanta coisa... Eu falo com meus alunos, né, eu dou aula de história para eles, para o pessoal da pedagogia, eu falo quantas coisas maravilhosas Teresópolis tem. Teresópolis, berço do montanhismo, berço do jiu-jitsu. Teresópolis, terra dos festivais, né? Da empresa Granado, que começou aqui a sua produção pequena lá no Palácio Granado. Palacete Granado. Quantas coisas que são maravilhosas e que o teresopolitano não sabe, e por isso, às vezes, pensa em sair daqui, não tem orgulho pela terra, e nós temos uma cidade tão maravilhosa. O Arthur, eu não entendi muito bem a pergunta dele, ele botou onde fica isso na Estácio, o endereço, esse papo. A gente ainda não começou a falar da Estácio, nós vamos falar. Ele botou aqui onde fica, não tem endereço, aí eu não estou entendendo. Se o endereço da Estácio, você não sabe onde fica a Universidade de Estácio, aí fica difícil, né? Porque é tão fácil descobrir, é tão fácil achar, fica aqui na rua Nilza Chiapeta Fadigas. 488. Aquele prédio enorme que tem aqui a 500 metros aqui da TV. A rua que dá de frente para o Pedrão. Não tem como se perder, é um prédio enorme. Lindo. E lindo, é um prédio bonito mesmo, né? Me dá um comercial, na volta do comercial aí eu já vou perguntar à professora Roberta quais são os projetos e o que ela está trazendo. Nós vamos falar sobre o câncer, nós vamos falar sobre Renata Caldas, nós vamos falar sobre cabelo, mas não é vaidade, não é vaidade. Não é vaidade, não, Roberta? Não, não é vaidade, não. É necessidade. É autoestima, é viver melhor, Perfeito. É viver com dignidade. A gente volta já. Sim.